Hoje vai ser uma receita bárbara, pra variar. O que é isso, Larissa? Isso é um chuchu É um chuchu? preto. Porque existe o chuchu branco que é verde, não entendo Os também. dois são verdes, mas um é verde escuro. É, e o chamado de preto e o chuchu branco. E aí a gente vai mandar o que hoje com eles? A gente vai fazer uma tartartan. 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 Diferente de uma tartartan que a gente sempre faz, com maçãs e caramelo e tudo mais, essa vai ser uma versão que a gente criou aqui em casa de uma tartartan salgada com chuchus. Que é aquela torta invertida francesa que nasceu de um erro de duas irmãs lá no século 1900, 1800, 1700 e é sem ruga. Então a gente vai fazer essa versão bem saborosa. Todo mundo fala que o chuchu é uma coisa muito sem sabor, muito sem gosto. A gente vai provar aqui que na verdade não é. Na verdade é só uma questão de você saber atrapalhar os temperos. Porque o chuchu ele é uma grande esponja, você pode colocar o que você quiser nele. E ele sempre absorve o sabor. A única regra do chuchu é que a gente tem que cozinhar bem, porque ele é muito rígido. E ele tem um limite também, que é como todo vegetal, se você também cozinha demais, Ele fica despedaçado, claro. Uma dica também, gente, é descascar o chuchu embaixo d'água, tá? Porque Que ele solta esse... ele solta uma espécie de um gel natural e esse gel ele é vai meio grudando chato na de mão. sair da mão depois. Ah, uma coisa muito legal. Quando a Larissa tá descascando, vocês vão ver, né? Que faz essas linhas, esses veios pelo chuchu. Cara, não precisa descascar até você tirar isso, tá? Porque senão vocês vão... Chegar no meio do chuchu, chegar vai no perder meio ele do todo. chuchu. Então o que a gente faz? A gente descasca, né? Deixa eles bonitões aqui. E aí depois a gente vai passar pro corte. Vamos agora para o corte do chuchu. Larissa descascou lindamente aqui o chuchu. Como é uma tartartan, né? Como é o formato tradicional da tartartan? A maçã, obviamente, é redonda. A gente corta ela em 4 ou em 8 mesmo, se for uma maçã muito grande. E a gente coloca os gomos dela arrumados na frigideira, né? Junto com o caramelo, coloca a massa por cima. Se você pensar no chuchu aqui, ó, e tirar essa parte, é muito parecido com a maçã. A gente vai tirar essa parte e vai jogar fora? Não, não vai. A gente vai usar o chuchu inteiro. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai usar essa forma natural do chuchu, essa lombada, digamos assim, pra ajeitar ela dentro da assadeira. Dentro da frigideira é o que a gente vai fazer o nosso tartartan. Então o que eu vou fazer? Chuchu no sentido do comprimento. Vou cortar no meio. Cortar no meio mais uma vez. Ele tem essa parte aqui, ó, que não é muito legal. Ela é extremamente dura. Ela cozinha muito depois do que o chuchu realmente cozinha. Então se a gente fizer o cozimento junto com ela, isso aqui vai ficar numa textura, a carne do chuchu vai ficar numa outra textura. Então o que a gente faz? Vou segurar aqui o pedaço e a gente vai desde o comecinho aqui, ó, não pegando muito da polpa, chuchu limpo. Lembrando, né, que a gente vai colocar ele na assadeira assim. Ele vai na assadeira assim. Então todo esse pedaço aqui vai estar de contato com a massa e quando a gente desenformar vai ficar esse lado bonitão pra cima. Vamos fazer a limpeza de todos os chuchus para a Larissa mostrar como é o tempero. Depois que o Gu já preparou os chuchus, nós vamos para a parte do refogado, que seria, no caso da tartartan doce, seria a parte do caramelo que você faria para as maçãs, para depois cobrir com a massa. Como a gente está fazendo uma torta salgada de chuchu, a gente vai fazer um refogado, que vai ser aí meio que o nosso caramelo mesmo. Aqui eu escolhi cebola roxa, cortada não muito pequenininha, né, em pétalas. Esse refogado, a gente vai fazer ele aqui nessa panela, que vai ser a panela onde a gente vai montar a nossa tartartan. E aí nós vamos tirar ele daqui e depois fazer o chuchu. Por quê? O chuchu ele é maior e demora mais tempo para cozinhar. Se a gente fizer tudo junto e depois ainda levar para o forno, esses temperos vão ficar queimados, né, para conseguir alcançar o tempo do chuchu. Então, isso aqui vai ser uma camada de sabor que a gente vai só cobrir e colocar entre a massa e o chuchu. Já vou colocar um salzinho para ajudar ela a desidratar.
E esse raciocínio que a gente usou para fazer a tartar de chuchu, você também pode usar para outros legumes, tá? Que podem funcionar nesse mesmo contexto, mas aí você vai ter que entender como cada legume funciona, né? Por exemplo, se for fazer com cenoura, a cenoura tem bem menos água que o chuchu. Bom, nossa cebola já murchou bem aqui, agora a gente pode entrar com os outros aromáticos. Aqui eu tenho talos de coentro, se você não gosta de coentro, pode usar salsinha, pode usar a erva da sua preferência. Pimenta de cheiro, se você quiser picância, pode usar uma dedo de moça, ou uma bode, uma cumari, a pimenta que te agradar. E o alho. Ó, agora que nosso refogado já deu uma boa secada aqui, já tá todo mundo murchinho. Vamos dar uma deglaçada com um pouquinho de vinho branco. Agora o nosso refogado já tá pronto, eu vou deixar ele reservado, porque na mesma frigideira eu vou preparar o chuchu. Porque o chuchu precisa ser refogado, ficar aqui um pouco no pingue frita, para ele entrar pré-cozido no forno. Porque se a gente colocar o chuchu sem dar esse trabalho de fogo nele aqui no fogão, o chuchu vai terminar cru e a massa já vai estar pronta. Mais azeite ou óleo, o que você preferir, tá? Eu vou usar essa panela aqui porque ela é a panela mais indicada para fazer tartar. Ela é de ferro, ela pode ir direto pro forno, então você faz um trabalho só. Se você não tiver uma panela que pode ir direto do fogão pro forno, você pode usar uma forma. Você faz numa panela comum, depois transfere para a forma que você vai montar a sua torta. Sal, pimenta. E agora é deixar arder. E vai ter que pingar água. Por isso que eu falei que a gente vai ter que fazer um certo pingue frita. Porque a gente quer que ele pegue uma corzinha, pegue um bronze, mas ele precisa de água para ajudar na cocção. Então esse processo vai levar de 30 a 40 minutos. Enquanto isso, o Gu vai fazer a massa da nossa tartar, que é uma massa incrível que ele inventou. Bora para nossa massa. A massa é um pouco diferente da massa tradicional de tartar. Essa massa é há muitos anos atrás. Gustavo, um jovem cozinheiro, trabalhava num restaurante que fazia quiches. E a quiche tinha aquela coisa de você fazer a massa, dar uma pré-assada, voltar, trazer o recheio, assar. Cara, dá muito trabalho, a gente tá, né, correndo. O que eu fiz? Cara, eu comecei a quebrar minha cabeça e comecei a pensar num jeito de fazer uma massa que não precisasse ser pré-assada. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma massa que a gente dá o ponto com creme de leite fresco. Ela fica bem leve e quando a gente vai comer, fica naquela textura também bem macia, meio quebradiça na boca, mas que ao mesmo tempo permite que a gente corte os ingredientes. Farinha de trigo, o açúcar, o sal. A gente vai fazer um buraquinho no meio da massa, mexeu, jogou no meio. Então, conforme a gente mistura, a gente vai incorporando a farinha, muito parecido com aquele processo da gente fazer macarrão, né? E aí, nesse primeiro momento, o que a gente vai fazer é como se fosse uma farofinha, sempre com a ponta dos dedos. E aí agora a gente vai começar a dar o ponto com o nosso creme, ó, creme de leite fresco. Então, ó, tá vendo? Aqui a gente já tem um bolão, mas a gente ainda tem esse restante de massa do lado. Então a gente vem aqui, ó, derruba mais um pouquinho de creme de leite e segue incorporando a massa. Final da nossa massa. O que eu fiz aqui? Eu fui acrescentando o creme de leite, sovei ela por mais ou menos 5 a 10 minutos. Ó, ela fica nessa textura bem lisa, né? Depois de misturar muito bem, a gente vai pegar, ó, botar no meio de um plástico filme e aí eu vou levar essa massa maravilhosa na geladeira por mais ou menos 1 hora, até ela estar no ponto da gente usar. Ó, agora a gente vai usar esse palitinho para fazer o teste para ver se o nosso chuchu tá bom já. Ele tem que estar cozido, mas ele também não pode tá muito mole. Então você vai enfiar o palito, ó, você vai sentir uma certa resistência ainda. Você vai sentir que ele tá crocante, mas já tá macio. Não precisa tirar daqui da panela, vai ser na panela que a gente vai montar a massa mesmo. Nós só vamos tirar do fogo. Então a gente deixa ele ali descansando e vai abrir a massa.
Para ajudar nesse truque, eu peguei aqui 2 saquinhos de plástico, aqueles saquinhos que a gente usa para congelar coisas e tudo mais. Coloquei um embaixo, vou colocar um tampando em cima e vou abrir a nossa massa. Agora que volta o nosso refogues aqui, ó, que vai dar aí a temperância. Nós vamos fazer uma camadinha e, como eu expliquei, a gente coloca ele desse lado, porque ele vai ficar entre a massa e o chuchu e não vai ter contato com a panela, porque se a gente pusesse esses temperinhos em contato direto com a panela, no tempo da massa assar no forno, eles iam virar carvãozinhos. Vou colocar agora a massa aqui, dar aquela ajeitada. Se ela ficar um pouquinho maior, não tem problema, a gente vai aproveitar as bordas. Essa é uma massa que fica escondida, então a gente não precisa pincelar nem nada, não. Ela tá aqui só para proteger os vegetais, que aqui no caso é o chuchu. Bem fechadinha, vamos levar para assar. Clássica da cozinha é jamais desenforme coisas quentes. Ou corte também. Ou corte, assim. Quente a gente diz, saiu do fogo. Tem que deixar dar uma descansada, tem que deixar dar uma acalmada. E dependendo do bolo e da torta, se você faz isso, a chance de você ramelar o seu trabalho... Colapsar. Ah, tá gastando muito Colapsar o seu trabalho. É enorme, né? A parte bojuda do chuchu, todo bonitão. E, né, como a gente tinha um crowd de chuchus, a gente fez uma sobreposição de chuchu sobre massa folhada. Então, bora lá cortar? Bora lá cortar. Vamos à hora da verità. Da verità. Olha, tá foda aqui, hein? O programa é ONU hoje, caralho, velho. Bora lá. Da glória desta... Olha, mano. Olha, mano. Olha, mano. Ó, então tem a camada de massa, a camada de tempero belamente representada e aqui o nosso chuchu. E vocês veem que realmente até a textura, cara, fica muito parecida com a da maçã. Porque a gente tem pro lado de fora uma cor e na parte de dentro ele tem a outra. E quando a gente faz a tartatana com a maçã é a mesma coisa, ela fica bem caramelada por fora, mas o meio dela é ainda um pouco pálido. Ó a textura do chuchu. Ó. O chuchu desmancha na boca. Só uma dica, se você quiser acrescentar um molho a essa torta, volta lá no vídeo do Ovos Benedict e faz o holandese, que aqui ele cai incrivelmente bem também. Se vocês curtiram, dá aquele subscribe maneiro pra gente, deixa os seus comentários, deixa o seu like. Se você não gostou ou não queremos saber, simplesmente vaze do vídeo. Que isso? Muito obrigado, até a próxima, façam, vocês vão curtir. No mais, deixa seu like aí, seu carinho, até a próxima.